assunto deste café filosófico é cinema. Hoje, nos próximos 5 programas, os psicólogos junguianos Carlos Baiton e Maria Helena Guerra vão mostrar como os filmes podem servir para melhorar o relacionamento humano. Na tela de cinema, vemos representados os conflitos do ser humano e da sociedade. Esta série do Café Filosófico pretende ampliar a nossa percepção dessa arte para aprofundar a nossa consciência sobre o mundo e sobre a vida. Um filme nos coloca para refletir. Ele pode apontar caminhos que devemos seguir ou armadilhas que podemos evitar. O filme de hoje fala de um amor que virou doença. Com vocês, Lua de Fel. A Lua de Fel é a história de Oscar e Mimi. Ele, um escritor americano que vive em Paris, e ela, uma jovem francesa que trabalha de garçonete para viver e pagar suas aulas de dança. Eles se apaixonam e passam a viver uma extraordinária história de amor. Seu primeiro encontro é um mau sinal para o início de uma relação, pois Mimi está andando de ônibus sem bilhete. Contraventora. Cobrada pelo fiscal, Oscar lhe passa escondido seu bilhete e é obrigado a descer do ônibus e a se entender com a polícia. Nessa primeira cena, então, que nós vamos assistir, a gente só queria chamar a atenção de vocês para um detalhe, que são os cartazes que estão presos no ônibus. O encontro deles se dá dentro desse ônibus e o ônibus tem 2 cartazes, um lateral e um na parte de trás. Então, essa cena é muito interessante sob esse ponto de vista, porque o Polanski, que é o diretor, já alinhava, né, nesse momento, a disfunção, né, essa coisa de ter entrado no ônibus sem o bilhete, ele ter dado o bilhete devidamente, mas esses cartazes são de uma agência de prostituição, que lá pela metade do filme ele aparece como um pano de fundo bastante assim insignificante. Eles têm uma cena que eles estão, se não me engano, num restaurante, num bar, e no fundo tem esse cartaz. E mais adiante ainda, ele vai se valer dessa agência para buscar uma garota de programa. Então, como isso tudo já está costurado ali, já esse indício desde o início do filme. Em Lua de Fel, os personagens Oscar e Mimi se conheceram, mais tarde se reencontraram em Paris e se apaixonaram perdidamente. E então foram infelizes para sempre. O desejo ficou cada vez mais forte. Oscar e Mimi exploraram todos os tipos de fantasia. Um amor que precisava de cada vez mais combustível. Mas e quando o desejo acaba? O que fica no seu lugar? O problema do amor, a gente vai ver como um tema recorrente e de grande importância dentro da cultura. Ele é cantado em músicas, em poesia, mas nós o encontramos também como tema central em muitas religiões, né, que prega o amor como compaixão, como solidariedade e também na vida individual. Muitos dos nossos problemas, das nossas questões, da nossa busca, do nosso sofrimento, gira em torno do tema do amor. Então, o amor é quase como aquela função estruturante, assim, central na nossa vida. Ao lado, evidentemente, a gente vive a criatividade, a religiosidade, a amizade, mas o amor ocupa um papel muito fundamental. O americano conta a sua história no navio para o Nigel. E com isso aprendemos que Oscar herdou a fortuna do seu avô e está em Paris há 7 anos tentando se tornar um escritor e seguindo os passos de Henry Miller, Hemingway e Scott Fitzgerald, com resultados frustrantes. Vivia na boemia e se achava no céu, até encontrar Mimi. Ficou fascinado pelo encontro e obcecado por revê-la, sentindo-se
verdadeiramente enfeitiçado, até que finalmente se reencontram e a paixão se incendeia. E mestre Polanski, que é um grande especialista no tema da complexidade das emoções humanas, vai aí entrar na sua dimensão preferida: o romance, o amor e a tragédia. Nesse início também é interessante a gente pensar que Paris, para ele, era o lugar do sonho. Então, ele já tinha essa fantasia, o lugar dos grandes escritores. Então, quando ele encontra Mimi, ele a encontra num cenário de sonho. E o fato de ele tê-la visto uma única vez e ela ter desaparecido, tornou ainda mais instigante. Ele se apaixona por ela mesmo sem conhecê-la. E aí começa, então, uma grande obsessão e essa busca, né, até que ele a encontra. De qualquer amor, mas principalmente deste grande amor, teria que ultrapassar a paixão e a fusão para entrar na alteridade e no conhecimento um do outro, com suas semelhanças e diferenças. Ela precisaria continuar trabalhando e dançando para manter a sua identidade. Porém, fascinados pela paixão, pelo sexo e pretendendo aprofundá-los, mergulhando na sensualidade exclusivamente, não se diferenciam. O amor não é construído e começa a ser limitado. Ao invés de se diferenciarem, mergulham cada vez mais na fusão. E como o amor não se expande, ele começa a gerar frustração. Esta, por sua vez, desencadeia a agressividade. E o sadomasoquismo, que são a sombra do encontro amoroso, de início, a serviço da excitação, da sensualidade, para aprofundar o amor. A sombra no encontro amoroso. Jung define sombra como aquilo que uma pessoa não quer ser. É o lado escuro da personalidade que todos nós queremos esconder. Quanto mais tentamos sufocar essa sombra, mais densa ela se torna. Em um relacionamento amoroso, enxergar só o lado bom do parceiro pode se tornar um problema. Um dia a ilusão se desfaz. Um encontro amoroso de verdade tem que ser por inteiro. Na alegria e na tristeza. No êxtase e no desencanto. Na claridade e na sombra. Uma relação conjugal, quase que por excelência, deveria ser uma relação de alteridade. Por quê? Porque os cônjuges deveriam entrar no relacionamento de uma forma simétrica, de igual para igual, tendo os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, essa é a relação de alteridade que se buscaria no amor conjugal, que é o que eles acabam não conseguindo viver. Ela deixa o trabalho, ela se submete, ela fica absolutamente à mercê dele e ele também, vivendo pelo desejo, querendo que ela ficasse submetida. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do momento que aparece ele se desencantando com a Mimi, né? Que ele tem uma cena que ele olha e fala... Ela continuava aquela beleza, aquela coisa linda, mas ele já não sentia o que ele sentia antes. Se isso tem a ver com amor e paixão... A fusão da paixão é maravilhosa porque o outro é o ego. Eles se fundem e a pessoa vê no outro a si próprio. Não existem duas pessoas na paixão, existe uma. E esta uma é plenamente satisfatória, porque ela é o seu próprio desejo. E a paixão, então, não vê a frustração, que começa quando as diferenças se estabelecem.
E a paixão, então, diminui, vem até mesmo a decepção. Como? Esta pessoa é diferente daquilo que eu imaginei. Tem uma traição, me enganou, me seduziu, coisa, porque não pode ser diferente daquilo que eu imaginei. A pessoa começa a ver a outra pessoa. E é a diferenciação da paixão. E a paixão diminui. Só que é aí que entra o território do amor e da transformação, que é o encontro das diferenças, que é a relação quaternária de alteridade que alimenta o amor. Porque eu sou de uma maneira e tenho os meus defeitos. E permito que você seja de outra maneira e tenha os seus defeitos e perceba a minha maneira de ser com os meus defeitos e me permita perceber a sua maneira de ser com os seus defeitos. Então, a relação quaternária é esta a relação que torna o amor um encontro permanente e que ele, então, se renove, se alimente e entre nessa vivência da imensidão das duas individualidades que se encontram e aí sempre se revelam, sempre se mostram e são, então, de uma criatividade, uma exuberância e que chamam, aprendem a atenção, o prazer, o interesse, dentro sempre da alteridade, que é a consideração pelo outro. O filme Lua de Fel nos mostra o lado escuro das relações amorosas. Na história do casal Oscar e Mimi, o bom e o mal se invertem. O prazer e a dor se confundem. O instinto do amor dá lugar ao instinto de poder. Em Lua de Fel, o romance sai de cena para dar lugar à tragédia. E um outro ponto também importante para a gente destacar é a questão do sadomasoquismo, que eles vão entrar nessa dinâmica de uma forma assim muito intensa, para lembrar que o sadomasoquismo ele funciona dentro de uma inversão das polaridades. Então, aquilo que é bom é vivido como ruim e o que é mal é sentido como bom. Então, o que faz bem, a pessoa não quer, ela se afasta, ela renega e ela se atém àquilo que faz mal. Então, a pessoa entra, o casal aí no caso, numa vivência muito destrutiva, não é? E que pode chegar mesmo à destruição completa, física, moral, em todos os sentidos, né? Então é isso que eles vão passar a viver. A gente vê a passagem de uma exacerbação da sexualidade e a entrada da agressividade dela, né, do sadismo, porque a expressão, quando ela vê o sangue, essa carinha, assim, um sorriso, e vai lá, né, chupa, lambe o sangue, quer dizer, é bem a simbolização dessa transição, quer dizer, aquela sexualidade que atinge o seu pico e que começa, então, já a entrar no sadomasoquismo. É importante nós pensarmos que esse sadismo, ele não advém extemporaneamente, autonomamente, simplesmente dentro da relação. É importante o linking com o grande amor, com a busca de afetividade profunda, mas com o direcionamento dessa busca unicamente em função da sexualidade. Faltou a relação com o outro. Faltou perguntar: como você se sente? Do que você gosta? A que horas você dorme? Você sonhou ontem? O que você sonhou? E isso traz uma frustração dentro daquele próprio amor que é intensíssimo e que gera essa busca, esse aprofundamento. É esta ausência de humanização que gera dentro do amor uma frustração que se converte em agressividade. E nós sabemos que a
frustração é a mãe da agressividade. E, ao se converter em agressividade, passa a expressar o amor em função do sadismo. A relação sadomasoquista, e aí vivida muito dentro da sexualidade, ela vai num crescendo enorme e eles não se dão conta do quanto eles vão ficando limitados dentro do seu amor. Aquilo vai se exaurindo, quer dizer, é como se houvesse uma autodestruição mesmo, não é? Uma retroalimentação que fosse levando cada vez mais ao final dessa relação enquanto uma coisa saudável, porque o amor deles permanece, porém cada vez mais e mais e mais patológico, atingindo então um grau enorme, né? Incapazes de reconhecer que o esgotamento do amor, que o seu declínio se dá por não se diferenciarem da fusão inerente à paixão e não construírem uma relação pessoal que contivesse tamanho amor, eles atribuem esse esgotamento à reclusão ao lar, erroneamente, e decidem partilhar sua relação com amigos para recuperar o amor que está se perdendo. No entanto, como eles continuam no fechamento do amor e da entrega, sem se diferenciarem, eles ampliam a sexualidade e o padrão masoquista para envolver outras pessoas e as usam para provocar ciúme e torturar-se para excitar-se. Eles chegam, então, ao ponto, assim, culminante do sadomasoquismo e ele, então, passa da sexualidade, que, de certa maneira, era onde ele estava restrito e contido, para abranger toda a vida desse casal. Quer dizer, toda a sua experiência existencial passa a ser, então, dominada por esse sadomasoquismo, que leva, então, ao niilismo e à vivência de vazio. Então, a partir desse momento, o que acontece vai ser um profundo desinteresse dele por ela, como se ele houvesse esgotado todas as possibilidades de relacionamento e de prazer, né? Seja esse prazer masoquista ou não. Nesse ponto, Mimi joga gasolina no inferno sadomasoquista quando confessa sua fraqueza de não conseguir separar-se, implora que Oscar a deixe ficar com ele a qualquer preço. Ele pode ter amantes e até espancá-la, contanto que não a mande embora. Uma tal confissão masoquista é a maior provocação que ela poderia fazer ao sadismo, porque é um gesto de poder. Veja como eu sou capaz de sofrer mais que você dentro do amor. E o sádico aí desafiado sente, ah é? Vamos ver até onde você é capaz de sofrer mais do que eu possa lhe maltratar. Oscar assume esse desafio e a maltrata ao extremo. No filme Lua de Fel, Oscar e Mimi se amam e se destroem. Para não esgotar o desejo, eles começam a trazer outras pessoas para os seus jogos amorosos. Numa viagem de navio, conhecem Nigel e Fiona. Assim como Nigel e Fiona, nós, espectadores, somos seduzidos por um jogo perigoso. Será que em nossa vida conseguimos perceber onde acaba a paixão e começa o poder? Somos capazes de separar a paixão do egoísmo, o desejo da possessividade?
Lua de Fel nos joga para dentro desses conflitos. Nós estamos vendo aqui isso em cores muito carregadas, né? Um filme. Mas nós encontramos essa dinâmica muito presente na vida de muitas pessoas. E essa relação, né, sadomasoquista, a partir do vazio, a partir desse medo do abandono a que Carlos se referiu, um núcleo primário de um grande sofrimento e a pessoa querer grudar na outra para não se ver só e não viver esse abandono, a gente pode encontrar em relacionamentos diversos, não só conjugais. Relacionamentos parentais ou até mesmo profissionais. A pessoa permanece naquele emprego que ela sabe que está se exaurindo, que não tem mais nada a oferecer, que a coisa está assim, fim de linha, e ela permanece, às vezes até sendo maltratada, porque há um núcleo ali que não permite que ela se separe e enfrente a dor que aquilo vai significar. Então, isso ilustra para a gente, né, algo que não é só na relação conjugal. O sadomasoquismo seria só a prática no sentido lato da coisa, aquela coisa de colocar a faca, ou seriam as atitudes também? Atitudes, por exemplo, de querer ver o outro mal, viver numa relação estranhíssima e ainda se sentir dentro dela e não se desfazer dela. Não necessariamente o sadomasoquismo vai ficar restrito à sexualidade. É uma dinâmica disfuncional onde há exatamente essa inversão. Então, a pessoa está vivendo uma situação que é ruim, e veja, o ruim aqui não é só vamos dizer assim, um julgamento de valor, uma coisa, ai, como isso é feio, então é ruim, não deve ser vivido. É ruim no sentido de não contribuir para o desenvolvimento da pessoa. É algo que leva à estagnação, à paralisação. E o bom, não necessariamente, ela vai sentir como algo agradável, feliz, porque o bom, que pode conduzir ao desenvolvimento, muitas vezes passa por um grande sofrimento. O amor se transforma numa relação de poder em função da deterioração do próprio amor. Ao invés do encontro amoroso, passa a haver uma luta de poder para ver quem vai infligir mais sofrimento ao outro. É o oposto, é a perversão. É o oposto da afetividade. Mas é a própria afetividade que transformou-se no seu oposto. E nesse momento, então, ao invés do gesto carinhoso, vem o gesto agressivo. E como se trata de uma relação de poder com sinais invertidos, ao invés da defesa, vem a receptividade e a agressão. Só que a receptividade masoquista é também um gesto de poder para mostrar, olha como você é ruim e como eu sou bom ou sou boa. O sadomasoquismo existe assim de maneira trivial. No filme é extraordinário. Mas nas relações humanas é trivial porque as pessoas dependem umas das outras. E ao depender, as relações afetivas muitas vezes se transformam em relação de poder. E essas relações de poder, então, são altamente conflitantes e podem ferir muito as pessoas. Mas a dificuldade de separar, de dizer não à frustração, de dizer não ao mal, por fraqueza, por não enfrentar o abandono necessário, esta incapacidade gera, então, uma cronificação desse maltrato. E há inúmeros casais, nós sabemos que vivem assim. Sairei correndo, lançarei meu corpo à rua, transtornado, tornado louco pelo desespero. Não o consintas, meu amor, meu bem. Digamos até logo agora. De qualquer forma, o meu amor, duro fardo, por certo, pesará sobre ti onde quer que te encontres. Deixa que o fel da mágoa ressentida
num último grito estronde. Eu gostaria de saber, assim, nos relacionamentos com pessoas adictas, né, essa questão do poder, da disputa, né, do sadismo, da dependência, do masoquismo, ela gira um ciclo que quando uma pessoa desiste, entra outra e, né, nunca termina. Né? Como lidar com isso, por exemplo, dentro de uma prática clínica? Né, que muitas vezes a gente procura trabalhar, mas isso é como se faz parte, né, da identidade do sujeito, da estrutura. Né? Como procurar abordar isso? Como vocês colocam isso? O sadomasoquismo se interrompe quando a pessoa se dá conta de que não é o ato agressivo em si o problema. Que nem o sádico é problemático por agredir, nem o masoquista é problemático central por receber agressão. Que essa é uma manifestação superficial, que o problema não está aí. O problema está em não aguentarem a frustração e o encontro amoroso. É nessa passagem. Se o terapeuta permanece, então, somente na reprovação e na culpa que o paciente tem, né, de fazer o ato agressivo, se o terapeuta permanece nessa disputa de quem ataca e quem sofre o ataque, a compulsão de repetição se retroalimenta e não termina. É preciso que o terapeuta mergulhe e mostre de onde vem essa agressão, onde está a frustração que gera essa agressão. E nesse caso, a frustração era a dificuldade de se entregar e de amar. É aí que está a frustração. É aí que havia que entrar. A dificuldade dos dois, na imaturidade dos dois, na incapacidade de cada um reconhecer a sua dificuldade e encontrar o outro. É dali que vinha a frustração e era aquilo que alimentava o sadomasoquismo. Eu não sou da área e, portanto, pode parecer até pueril essa pergunta. Mas eu sempre tive para comigo essa dúvida na relação sadomasoquista. Aqui fora, nas pessoas não iniciadas na arte da terapia, o que caracteriza seria essa vontade de um sofrer e outro infligidor. Ora, nesse caso, o máximo do sadismo não seria não aceitar o jogo do masoquista? Acho que você diz que não é da área, mas aqui nós estamos vendo que não é preciso ser da área, porque todos vivemos dentro de relacionamentos afetivos emocionais e nesses relacionamentos, às vezes relacionamentos simples, familiares, de pessoas maravilhosas, de repente se instala vivências, circunstâncias sadomasoquistas. E você tem toda a razão. Quando você diz que o máximo do ato sádico é, de repente, dizer não ao sofrimento que o masoquista espera que ele seja infligido. Por que é o máximo do ato sádico? Porque nesse momento o masoquista faz com que ele desempenhe a agressividade para o masoquista afirmar a sua santidade, entre aspas, e o sádico diz: não, eu não vou lhe fazer o mal que você espera que eu faça, que você conta comigo. Eu vou ser sádico a ponto de interromper a sua deposição da agressividade em mim e não vou lhe agredir. E com isso vou lhe torturar ainda melhor. Mas é o ato de tortura que continua. Agora, sem a agressão. Mas vejam a ardilosidade demoníaca. Eu não lhe agrido não é porque eu gosto de você, eu não lhe agrido para você não ter o gosto de ver a sua agressividade que está escondida, porque todo sádico é em potencial masoquista, como nós vemos no filme, a inversão de papéis, mostrando que as duas polaridades estão em todas as pessoas.
Então, nesse momento, a pessoa diz, não vou depositar agressividade em você. E o sádico diz, então, você fique com ela. E a pior coisa que ele pode fazer ao masoquista é mostrar ao masoquista que ele é agressivo. No entanto, se esse masoquista tiver a possibilidade de elaborar isso saindo dessa complementaridade, seria a oportunidade dele poder colocar um limite, cortar essa dinâmica e transformar e seguir rumo a um desenvolvimento. Né? Porque essa situação sadomasoquista gera uma dependência. O que a gente está vendo no filme uma coisa muito extrema, muito exagerada. Mas no cotidiano, a gente vê pessoas que às vezes não conseguem colocar limite e aí tem 1000 justificativas, porque o outro vai ficar magoado, o outro vai ficar triste, o outro não vai gostar de mim. O outro nunca me viu falando isso, imagina se ele me ouvir agora. Ele nem vai entender direito, vamos deixar como está. E isso impede o desenvolvimento, por exemplo, numa relação conjugal, isso atrapalha a possibilidade de se dizer a verdade. Porque se eu estou sentindo uma coisa e tenho medo de falar aquilo, porque o outro vai se incomodar, ou vai se preocupar, ou vai se deprimir, a gente começa, então, a escamotear a verdade dentro do relacionamento. Né? E aí, mais cedo ou mais tarde, a tendência é que essa relação degringole. Essa vivência de extremo sofrimento, Mimi se percebe grávida. E percebe que mesmo com essa destrutividade enorme entre eles, biologicamente o amor frutificou. E nesse momento, então, que ela fica grávida, é uma cena na qual a gente pode dizer que ela chega assim no fundo do poço. Ele já tinha humilhado de todas as maneiras perante outras pessoas, já destratou, e então tem essa situação. E quando ela diz a ele que está grávida, ele fala uma coisa para ela que a gente pode entender também de pelo menos 2 maneiras. Que é uma coisa muito bem feita dentro do filme. Na hora que ele fala isso, a gente pensa, puxa, pelo menos agora um lampejo de consciência. Esse homem se deu conta que ele é um fracassado, que ele tem problema, porque até então ele estava ali muito bem, né? Mas, imediatamente, a defesa volta e a gente pode interpretar essa mesma fala como uma tentativa de coagi-la, então, a fazer um aborto, que é o que ela vai fazer. É importante nós percebermos nessa dinâmica a diferença entre neurose e psicopatia. E essa atuação dolosa é a realização do mal conscientemente. E é isto que Oscar agora passa a exercer e, simulando com ela uma recuperação do aborto, com uma nova lua de mel, convida-a para uma viagem à Martinica. Viagem traiçoeira, que nós vemos que não se realizará com os dois, porque Oscar vai abandoná-la no avião. Longe dela,
Então, Oscar vai viver na promiscuidade. Ele vai passar 2 anos dentro da bebida, do desregramento e depois desses 2 anos ele vai desistir de escrever, ele abandona o trabalho dele e ele fala claramente que quanto mais curto o relacionamento, melhor, que quando ele estava com uma mulher, ele começa a olhar nos olhos dela e já enxerga a próxima. Então, ele explicita, assim, a falta total de vínculo e, inclusive, tem um momento interessante que ele próprio se compara a um Drácula, ou seja, aquele capaz de sugar o sangue do outro. E é nesse momento, então, quando ele está falando que ele se sentiu um Drácula, que ele sofre um acidente e ele é atropelado. Significativamente também, quer dizer, é uma trombada, né? Ele precisou de um impacto dessa monta para parar. É importante nós percebermos que Oscar estava em rumo de colisão com o desastre. Porque este grande amor que ele negara e que ele ferira de tal maneira, continuava vivo e pulsando dentro dele. Só que, praticamente estraçalhado, mergulhara na sombra do abismo e de lá subtraía a vida, subtraía a criatividade. E ele vai ficando imobilizado, incapaz de escrever e afundando cada vez mais num quadro depressivo que é escondido por uma defesa de grande divertimento, grande euforia, bebida, mulheres, só que claramente em vivências cada vez mais vazias, cada vez menos atuantes e compensatórias, que o levam ao acidente. Ferida da forma como ela foi, seu amor mesmo assim não foi destruído, mas no fundo do abismo se converteu em ódio e ela volta, sequiosa de vingança. Oscar, no hospital, a recebe, ela o puxa da cama, ele cai, secciona a medula, se torna paraplégico. E ela faz isso realmente com muita crueldade, chegando inclusive a humilhá-lo e a fazer com que ele sinta dor física, porque ela tinha que dar umas injeções nele e ela dá sempre no mesmo lugar. Então ele já está roxo e ela continua dando ali. Ele pede, por favor, aqui não, minha perna treme. Aí ela vai lá, a injeção cai no chão, ela tira do chão e aplica outra vez. Então, assim, uma coisa realmente muito cruel e que chega talvez num ponto culminante quando ele pergunta a ela, então por que você já não me mata, me atire pela escada, qualquer coisa? E ela aí fala, eu me lembrei seu aniversário, comprei um presente e dá a ele então uma caixinha embrulhada, ele abre e tem um revólver e tem bala. O presente é um símbolo de grande significado prospectivo, que anuncia o fim trágico de suas vidas. No entanto, nesse momento eles se casam, e aí Polanski representa diabolicamente, ele que é um grande especialista nas artimanhas do demônio, o casamento do mal. Então nós temos a última cena, das últimas cenas do filme, que se passa num Réveillon, que também é um símbolo interessante de término e de começo. Eles estão ali comemorando e o Nigel, então, se declara a Mimi. Ele se diz extremamente apaixonado e ela, quando o vê assim, a resposta dela, então, você nunca me terá. E nesta cena, então, na sequência, vai ter algo muito interessante que, à meia-noite, ela vai, então, ela cumprimenta o Nigel
E aí ela então vai cumprimentar o Oscar. E ela se emociona, ela chora. É um momento em que o amor deles pode aparecer de uma maneira, assim, talvez mais saudável. E ela diz a ele dias felizes. E a maneira como isso é dito, a gente não sabe se ela está desejando dias felizes ou ela está tendo saudade dos dias felizes que eles viveram. E então, a Fiona, que era essa mulher enquadrada, muito pouco sensual, ela entra na cena e vai dançar com a Mimi. E é um momento que, embora a gente possa olhar também do ponto de vista da patologia, porque ela vai competir com o marido pela Mimi, por ciúme, né, por autoafirmação, há uma possibilidade também de ela, nessa dança, resgatar a própria sensualidade, que era algo que estava muito dissociado dela. E aí, Fiona vai com Mimi para a cabine e tem uma grande noite de amor. Nigel desperta de madrugada da sua embriaguez e vai à cabine de Mimi. Ao entrar, encontra as duas ainda enlaçadas no abraço de amor e a um canto da cabine está Oscar. Nigel se aproxima, Oscar saca o revólver, Nigel recua, assustado, e Oscar atira certeiramente e mata Mimi. Fiona se recolhe ao canto da cabine. Ao matá-la, ele diz: meu amor, fomos longe demais. É como se sentisse que seu amor tivesse sido tão grande que ultrapassou a medida humana. Assim o justifica. Porém, mesmo no fim, ele não percebe que o amor deles, de fato, foi imenso, mas que eles não conseguiram entregar-se e vivê-lo, tendo tentado controlá-lo e dominá-lo, no princípio, através do prazer, mesmo artificial, forçado, mas depois, em função do poder, inicialmente excitando a sexualidade e depois já ferindo e humilhando. Eles viveram a tragédia daqueles que encontram o Deus Eros, mas não sabem diante dele se ajoelhar.